Espera aí que tem que dar o... Olá, estamos aqui no canal O que rola na Geronto, Marília, Ieda, Sérgio e Carlos, trazendo sempre um assunto de interesse para você, para a gerontologia, para o envelhecimento. E hoje nós pautamos o assunto censo demográfico. Você sabe o que é isso? Qual é a importância do censo na nossa vida? É uma coisa chata? É aquela pessoa que bate na sua porta, vai fazer uma série de perguntas, você fala, isso me dá uma canseira? É só para incomodar? De jeito nenhum. Nós queremos mostrar para você, conversar com você sobre a importância do censo demográfico no Brasil, nas cidades, enfim, em todos os municípios brasileiros. Se eu perguntasse assim para você, quantos brasileiros ou quantas pessoas residem no país? Você sabe informar de pronto? Pois é, para a gente saber quantas pessoas moram num país, numa cidade, no seu bairro, nós precisamos do censo. O censo é a contagem da população num determinado espaço geográfico. No nosso caso, nós estamos falando do censo demográfico do Brasil. Quando eu te perguntei quantos brasileiros nós somos e quantos residem no nosso território, além dos estrangeiros, a estimativa diz que nós somos 212 milhões de pessoas. É muita gente. Mas como vivem essas pessoas? Não é? Como que elas são? Qual é a raça? Não é? Qual é a etnia? Sexo? É mais homem? É mais mulher? Todas essas informações são coletadas através da realização do censo demográfico. Além disso, nós vamos saber condições de casa, é grande, é pequena, é na zona rural, é na cidade, é cortiço, é favela, é instituição de longa permanência, é em prisão, enfim, são um conjunto de dados que são recolhidos através de um instituto, no caso do Brasil é o IBGE, para dar o retrato atualizado da população brasileira. Um censo é realizado a cada 10 anos. E, aliás, não é? No ano passado, 2020, seria a época em que o censo seria realizado, mas não foi realizado, e o motivo alegado foi a presença da pandemia. Daí, esperávamos que ele fosse realizado este ano, entretanto, até hoje, nós não temos a certeza de que o censo será realizado. Esta foi uma opção do nosso governo federal que não priorizou a realização deste censo. Aliás, não é, um dos motivos muito forte foi a redução do orçamento destinado à realização do censo, porque gasta-se dinheiro. Espera-se que pelo menos 200 mil pessoas no Brasil possam ajudar a coletar as informações. E com a redução do orçamento público para realizar o censo, ele não aconteceu. Aliás, na história dos censos brasileiro, 4 vezes o censo não foi realizado no período em que se esperava. Né? Um deles foi em 1990, né? Outro em 1930, e no ano passado e agora. Vejam a nossa situação. E é sobre isso que nós queremos conversar com você, para acompanhar, para estarmos juntos nesse movimento nacional pela realização do censo. Resumindo, o censo é de extrema importância para a coleta, para o diagnóstico, para o retrato, para o raio-x da população residente no nosso Brasil. E quando a gente fala em Brasil, a gente está pensando Brasil como União, Brasil Estado e Brasil município. Né? Então, nós vamos saber quantos somos, como vivemos e que condições são essas que a população vive. Então, este é o motivo de conversarmos com você. Tem mais uma coisa. Tem a ver o censo com o envelhecimento? Aguarde, porque enquanto nós desenvolvemos essa conversa de hoje, você vai fazer essa conexão. É isso, Ieda, a importância do censo?
Isso, você já falou bastante, deu bastante informação, bastante informações relacionadas ao censo. Uma coisa que você falou é muito importante para as pessoas entenderem a importância do censo. Então, você falou que nós temos uma estimativa de 212 milhões de pessoas no Brasil. Toda estimativa, ela tem por base um censo anterior, e aí o crescimento que essa população vinha tendo. E daí a gente faz um cálculo matemático para estimar quantas são as pessoas que nós temos hoje. E nós estamos fazendo isso já há 12 anos, estimando pessoas para planejar política pública, para planejar agora na pandemia, para todo o planejamento, ele tem que ter uma base. Só que por conta do nosso, nós não tivemos a contagem populacional de 2015, não tivemos o censo de 2020. Então nós estamos nos baseando no que é bem anterior, em 2010, entre 2000 e 2010. Na média, nós estamos nos baseando em 2005 para entender o movimento da população, e isso traz muita defasagem. Algumas dessas defasagens, por exemplo, conforme disse um ex-presidente lá do IBGE, o doutor Pedro Rabelo, ele comentou, Paulo Rabelo, desculpa, ele comentou que isto poderia ter impactado, inclusive, nas filas da pandemia. Então, determinados municípios que estão com grandes filas para vacinação agora na pandemia, e as alegações dos dirigentes são: eu não esperava tanta gente. Um lado pode ser falta de planejamento adequado, mas o outro pode ser falta de informação. Então, ele realmente não tem a informação atualizada da população que lá reside e que, portanto, demandará não só vacina, como todos os atendimentos decorrentes disso, inclusive atendimentos hospitalares, etc. Isso gera o caos que muitas vezes nós temos vivenciado nesse período da pandemia. O próprio Dr. Paulo, como a Marília começou já a falar, ele fez uma comparação do censo, que acho interessante a gente trazer aqui. Ele comparou o censo com um retrato 3x4. Então, assim, quando a gente tira uma foto para um documento, né, que pede lá uma foto sua, imagine que 10 anos depois, se você vai estar igual na mesma foto. Muito provavelmente não. E por isso que eles pedem para você atualizar o documento, porque a sua foto passa a não reproduzir exatamente a sua figura. A mesma coisa é o censo, foi essa comparação feita que eu acho que fica fácil da gente entender. Nós temos um retrato do Brasil de 2010, que foi o último censo, e agora, não é nem mais 10 anos depois, 12 anos depois, e assim, durante a pandemia, nós não somos mais os mesmos, nós não somos mais, o número de pessoas não é mais igual, as condições econômicas dessas pessoas se modificaram de forma bastante expressiva, as cidades mudaram bastante, a educação mudou muito. Então, este panorama só o censo pode trazer. Acho que o Sérgio quer comentar alguma coisa. E até para reforçar o que você está falando, acho que é muito importante as pessoas entenderem, porque o censo seria a cada 10 anos. Isso, desde 1890, foi determinado que seria a cada 10 anos. Não é? A Marília já disse aí as interrupções que houveram. Bom, depois que acaba o censo, né, no ano que é 10, né, 1890, 1920, 30, etc., a partir dali, a gente vai tendo de fazer projeções, como você está falando. Quando vai chegando lá, 5, 6 anos depois do censo, as projeções vão também ficando desatualizadas, porque nós estamos nos baseando em algo que foi feito 5, 6 anos atrás. E nesse meio tempo, como a Ieda estava mostrando, alguma coisa pode acontecer que muda por completo. Vamos pensar, por exemplo, no envelhecimento da população. Então, eu tenho lá em 2010, eu tinha lá X% da população brasileira tinha 60 anos ou mais. Aí vem vindo, a gente vai fazendo a projeção, a gente se baseia no que aconteceu antes de 2010, até 2010,
para fazer a projeção até 2020, mas nesse meio tempo, aí em 2013, 2014, por exemplo, caiu por completo a fecundidade nacional, tá certo? Então, a proporção de idosos começa a subir muito mais que a projeção não pega, entenderam? Então, a questão de lidar só com projeção, ela traz, principalmente depois de 5, 6 anos do censo feito, traz um erro enorme para a elaboração e planejamento de políticas em qualquer área. Política social, política econômica, política financeira, qualquer coisa. Até planejamento de uma indústria. Será que eu vou mudar o meu portfólio, porque agora tem mais idoso, por exemplo? Não sei. Entenderam? Se a gente lembrar em cima do que você está falando, Sérgio, uma conversa que a gente já teve aqui no canal com a Ana Amélia Camarano, há algum tempo atrás, ela estava trazendo um dos estudos do IPEA, mostrando que cada idoso que morria agora durante a pandemia, uma família passava para a linha de pobreza, né? O censo vai exatamente também ajudar a entender isso, porque está havendo até agora muitas mortes, muitos chefes de família estão infelizmente morrendo por conta da pandemia. E em que condição socioeconômica essa população está vivendo? Né? Então, até para planejar tudo isso e para ajudar nas políticas públicas a olhar para isso de forma diferente, a gente necessita, mais do que nunca, da atualização dos dados referentes à população brasileira. Com isso tudo, a gente está reforçando que nós, aqui o canal que rola na Geronto, apoia todo este movimento nacional de resistência, né, a que o censo seja realmente realizado. E todos nós aqui temos experiências com políticas públicas, não é? E estas informações alimentam, não só alimentam, mas como elas proporcionam a oferta de políticas satisfatórias para atender às necessidades sociais, econômicas, educacionais, lazer, enfim, de todas as áreas. E mais uma coisa, não é, Marília? Porque tende a haver comparações entre países, por exemplo, né? E os países todos adotam políticas de realizar o censo periodicamente e uma periodicidade também bem colocada. Né? Não é aleatório. Hoje eu faço, daqui a 50 anos eu faço de novo. Não. Por isso que se faz em períodos pré-determinados, para ter, por exemplo, uma década, a cada década eu tenho uma ideia. A não realização então, do censo, né, Sérgio? Desculpa, a não realização, para não perder o que você está falando, a não realização no censo nos coloca comparativamente com países como Haiti, Afeganistão, Líbia. Exato, porque todos os outros, né, continuam fazendo os registros censitários. Os Estados Unidos, apesar de toda a pandemia, realizou o censo ano passado. Isso, desculpa te cortar. Tá. Então, até nessas comparações internacionais, para a gente ver, não, o Brasil está melhorando nisso. E isso é muito importante, que os dados sejam atualizados, e tem de ser uma atualização num período sempre, o ideal que seja períodos sempre iguais, né? Porque aí eu tenho a cada 10 anos o Brasil, né? E eu comparo, eu faço, por exemplo, os registros históricos do censo. Vou dar só um exemplo com relação à população idosa, né? Em 1950, nós tínhamos lá 4% de idosos no Brasil, 60 anos ou mais. Isso foi subindo, né? Será que em 2020 nós teremos mais idosos que nós tínhamos em 2010, dada a mortalidade aumentada de idosos por conta da pandemia? Pode ser que não. Esse retrato da velhice no Brasil vai ser muito importante, porque morreu muito idoso, muito. Nós já perdemos da esperança de vida, o que também é um retrocesso absurdo que a gente já teve oportunidade de comentar aqui também. Então, nós já estamos perdendo na esperança de vida. Então, quem vai confirmar essas informações são realmente os dados censitários. Esses dados, trazendo para a questão do idoso,
né? Fazendo a importância de fazer esse raio-x, né, no país, porque a gente tem hoje dados que apontam que a gente tem mais ou menos 33 milhões, se eu não estiver errado, não é isso? 33, 34 milhões de pessoas acima de com 60 anos e mais, né? E assim, mas quem são essas pessoas? Elas estão divididas de forma igualitária pelo país? Existe uma região mais envelhecida que outra, com mais idosos que outra, em termos de faixa etária? Será que a faixa etária do Rio Grande do Sul é igual à faixa etária do Rio Grande do Norte? Então, essas questões são importantes para a gente pensar em políticas, onde você vai atuar, de que forma você vai atuar, com base nessas informações. Esses idosos moram sozinhos? Idosos moram acompanhados? Né? De que forma eles residem? Então, assim, um avanço que a gente vai ter aí nesse censo em relação a Marília até falou, as instituições de longa permanência, que são os asilos, né? As pessoas que estão institucionalizadas, onde estão essas instituições, quantas elas são, quantas pessoas residem, né? Qual a faixa etária das pessoas que residem nessas instituições. Então, são dados importantes para a gente conhecer onde estão esses idosos, de que forma eles estão distribuídos pelo país, né? Só assim a gente vai conseguir pensar em políticas que realmente tenham um foco mais adequado. O Carlos, até para complementar o que você está falando, isso é muito importante até para eu direcionar financiamento, por exemplo. Sim, Né? Veja, sim. na cidade, vamos pensar a cidade de São Paulo. Então, aqui, tradicionalmente, a gente tem duas regiões muito envelhecidas, que era a centro-oeste, essa região toda, e depois estava começando a envelhecer a sudeste, tá certo? As outras, principalmente a norte, um pouquinho mais, mas principalmente leste e sul, tinha uma proporção de idosos muito pequenas. O censo de 2010 mostrou. Estava começando a ter um aumento da população idosa, principalmente agora na periferia, sul e leste. E a projeção 2013, 2014, 2015 começou a mostrar que o percentual do envelhecimento estava sendo muito maior nessas duas regiões mais jovens, vamos chamar assim, sul e leste. Será que isto se manteve? Porque, à medida que a centro-oeste, a sudeste vai chegando num patamar de idosos, a chance dela, por exemplo, chegou a 25% da população idosa. Tá? A chance dela passar para 26% existe. Mas lá na leste, na sul, a chance dela passar de 7 para 10 começa a aumentar, é muito maior. Será que essa tendência foi? Porque, se for, eu tenho de começar a pensar em políticas para a população idosa mais sérias nessas regiões que estão começando a ter um envelhecimento muito rápido. Por isso que o censo é importante para as políticas para o idoso, por exemplo. Gente, eu estava aqui conferindo, por exemplo, o censo de 2010 apontou que o Brasil tinha 24.236 pessoas com mais de 100 anos, não é? Então, só pegando um pedacinho, que é o topo lá da pirâmide, lá em cima, porque são as pessoas, né, que têm mais de 100 anos, para a gente olhar assim, no território, na cidade, nós que trabalhamos com políticas públicas, especialmente na área da saúde, onde estão? E quando você vai no município de São Paulo, você já consegue identificar onde essas pessoas estão. Então, assim, que resposta nós podemos dar? Mas eu queria perguntar, assim... Marília, só antes de você seguir, posso só fazer uma consideração do que o Sérgio colocou? Porque é o seguinte, o Sérgio, você falou das políticas, né? E assim, a gente pensar que política precisa para aquela região, que tipo de serviço eu vou precisar. Por exemplo, é centro-dia? É uma instituição de longa permanência? Que tipo de serviço? Porque se você fala das regiões, por exemplo, a gente sabe que a região centro-oeste, por exemplo, é uma região com maior poder aquisitivo. Se a gente pensa na região leste, por exemplo, isso já é diferente. Então, será que eu não vou ter que ter, não só pensar em quantidade de idosos, mas que condições esses idosos vivem,
para que daí eu pense assim, tá, aonde eu tenho que investir e o que eu tenho que investir, né? Então, De que mas o forma? censo traz exatamente isso. Ele não só Exatamente, é. conta as pessoas, ele conta Isso. as pessoas, ele dá uma dimensão das famílias, de como essas famílias se organizam, de que condição socioeconômica essas pessoas vivem, nível de renda que ela tem. Aliás, o Brasil foi o primeiro na América Latina a introduzir a questão de renda no censo. Então, o censo brasileiro ele é muito rico nesse sentido, porque como nós temos muitas desigualdades, ele é capaz de mostrar isso, e isso possivelmente foi muito impactado pela pandemia. Então, não é só eu saber onde quem são e onde eles estão, mas em que condições eles estão. Então, é fundamental, senão eu vou planejar pelo achismo. Eu acho que é bom isso, eu acho que o que nos faz retroceder ao início do século passado, quando você não tinha censo, então você ia pela boa vontade, se é que ela existia, de quem estava governando, e pelo eu acho que pô, é isso, eu acho que é aquilo. Não dá no século XXI a gente trabalhar com achismo. Por mais que a nossa ciência esteja sendo atacada, a gente tem que trabalhar com dados reais, racionalmente. Fala, Sérgio. Desculpa, Carlos, eu te cortei. O que você falou, e juntando com o que o Carlos falou, é muito importante, porque na hora que só saber a quantidade, o número, é uma informação muito crua, é muito pouco. Né? Quando eu coloco todo um conjunto de dados, como o Carlos estava contando, né? Por exemplo, a questão da renda, como você falou, da situação socioeconômica e familiar, por exemplo, dessas pessoas, eu posso direcionar. Então, eu vou dar só um exemplo. Quando a gente começou o programa Acompanhante de Idosos, aqui em São Paulo, o primeiro olhar que a gente teve onde tinha muito idoso. E é lógico que a região do centro, em termos percentuais, era que tinha mais idosos. Então, a gente começou por ali, mas depois a gente começou a perceber que as regiões mais periféricas da cidade não só tinham idosos, não em tão proporção quanto as regiões centrais, mas os idosos tinham muito mais necessidades, né? E aí a gente precisava, e tinham pouco acesso, e a região tinha menos acesso para eles, o censo mostrava. Então, a gente precisou redirecionar para ter em outros locais da cidade, que ainda não tinham a proporção de idosos tão grandes, mas tinham idosos muito fragilizados, muito vulneráveis, e que precisavam ter uma daquelas políticas que a gente tinha começado no centro. O censo nos mostrou isso, né? E redirecionou o financiamento. O que você falou foi o princípio próprio do SUS, que é a equidade, olhar aquelas pessoas de acordo com a necessidade, não só porque ela está localizada. Mas eu ia fazer uma provocação quando o Carlos pediu. Por que não se tem o interesse, no ponto de vista nosso, em realizar o censo? Qual é a dificuldade? O que é que pega? O que é que tem essa dificuldade, essa falta de vontade para realizar o censo? O que vocês acham? Mostra as mazelas, né? Eu acho que mostra as mazelas, ele vai mostrar um retrato do Brasil real, do Brasil como está agora, não só pós-pandemia, mas pós todas as mudanças que nós estamos enfrentando. A questão é, um censo que sai agora, ele vai sair, os resultados vão sair na véspera da eleição, e essa é uma verdade. Então, até que ponto a gente quer ver, né? Quer deixar que a população conheça as mudanças que ocorreram para melhor e para pior, né? Talvez tenham muitas coisas, infelizmente, que aconteceram para pior, e por quê? E pensar o porquê que essas mudanças ocorreram. Como disse a jornalista lá, Mona Lisa Perrone, o censo é sinal de transparência necessária. A pergunta é, quem não quer essa transparência? Eu acho que essa é a pergunta que fica. Concordo plenamente. Eu também acho, e é esse o esforço que a gente tem que fazer, sim, ao censo, muito importante para nós que trabalhamos com a população idosa. Essa questão de idosos mantendo a família vai ser muito presente, não é?
A questão do envelhecimento da população deverá aparecer, cada vez mais idosos com mais a idade, conquanto a pandemia tenha dito que cerca das pessoas que morreram foram as pessoas idosas, mas eu acho que os dados vão nos revelar preciosidades quando pensamos na questão do envelhecimento. E acho que só para a gente finalizar, lembrando assim, o censo está nessa discussão de acontecer ou não. O atual presidente do IBGE diz que o IBGE está pronto para realizar o censo, que está tudo pronto para que isto aconteça, mas falta a questão do orçamento e os processos seletivos para contratar os recenseadores e os agentes censitários, ele ainda não começou. Então, aquilo que era previsto para ter início em 1º de agosto, segundo uma entrevista dada por ele, talvez possa acontecer em setembro ou outubro, porém é necessário que haja liberação orçamentária para este fim. E o orçamento para o censo foi cortado em 90%. O censo é um mecanismo caro, ele demanda muitos recursos, mas ele também traz informações fundamentais para o planejamento do país. Então, a questão de colocá-lo como prioridade é um pensamento que não tem que ser só de quem autoriza ou não autoriza a verba, tem que ser de todo mundo, porque é em cima disso que nós conseguiremos ter informações precisas e transparentes e lutar para melhores políticas públicas que sejam equânimes, né? que atinjam a todas as pessoas. Além disso, o censo é um dever cívico de todos nós. Então, assim, eu acho o censo chato, eu posso ser a pessoa que vai responder 26 perguntas ou a pessoa que vai responder 76. Mas o fato de você responder ao censo não é um bem para você, é um bem para o país. Então, a gente tem que ter um pensamento que vai para além da gente. A gente tem que ter um pensamento que é coletivo e é uma obrigação e um dever de todos nós. Mas eu queria ressaltar uma coisa que é muito importante, muito importante. Quer dizer, tudo bem, ele pode revelar as mazelas e provavelmente vai revelar muitas coisas ruins que aconteceram por conta dessa pandemia, por exemplo. Mas ao grande estadista, é importantíssimo ele conhecer as mazelas do seu país, exatamente porque ele poderá levar políticas para resolver aquelas mazelas. O conhecer as mazelas pode abrir caminho para o bom político, para o bom legislador, para o bom planejador, e que, no decorrer da história, vai virar aquele que pegou uma mazela e conseguiu, através de uma política e no investimento, fazer algo de melhoria para o seu país. Portanto, é fundamental a gente conhecer a realidade. Não adianta esconder a realidade por debaixo do tapete, não adianta. Não adianta dar uma de avestruz, né, Sérgio? Enfiar a cabeça na terra e não querer ver o que acontece, né? Isso. Exato. Então, o grande estadista não tem medo de ter o retrato que é mazela, porque ele sabe que, conhecendo a realidade, ele poderá colocar políticas que vão mudar essa realidade e transformar a vida dos seus cidadãos numa vida melhor, nem que leve 5, 7, 10 anos. Mas, olha, na década X, uma política, por conta de ter visto aquela situação tão ruim que estava, aquela política transformou o Brasil. Eu faço Animador, Sérgio, você nos anima, você põe assim um futuro positivo e uma responsabilidade. Lógico. A gente tem que saber onde a gente está, até para o nosso norte. E não só para as políticas públicas, né, Sérgio? Boa, vamos melhorar mais tudo, para todas as políticas. Então, assim, acho que além das políticas públicas, também para a iniciativa privada e para o crescimento do país como um todo, porque eu vou descobrir aonde estão, exatamente o que você falou, quais são os caminhos. Então, não é só uma questão do público, é do país como um todo e para o crescimento do país como um todo. Sem isso, voltamos para a era do achismo.
eu acho que é isso que não se quer. Não é eu acho que é assim que eu quero e quem manda aqui sou eu. Eu acho que isso chega, né? Eu acho que não é por aí. Muito bom, eu acho que com nós estamos encerrando, né? E com essa palavra do Sérgio e da Ieda, né? O Sérgio nos trazendo o otimismo, o positivismo, a ideia de melhora, e a Ieda defendendo a ciência, né? Reforçando a importância de uma metodologia, de um trabalho sério. É isso, meus queridos. Olha, muito obrigada por você nos acompanhar, estar conosco mais uma vez no canal Que Rola na Geronto. Contamos com a sua presença constante, semanal, contamos com a sua divulgação aos seus amigos, não é? Contamos com um sininho para você bater. Por favor, você que faz o canal Que Rola na Geronto. Agradecemos mais uma vez e até a próxima, que daqui a pouco nós estaremos juntos. E, Marília, vamos aproveitar e convidar as pessoas para a nossa próxima gravação. O nosso próximo canal vai ser ao vivo, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Nós contaremos com a presença do Dr. Alexandre Kalash e do Dr. Carlos Uehara para debater uma coisa que nos surpreendeu, não é isso? Que velhice foi colocada como doença na Classificação Internacional das Doenças, no CID. Então, nós vamos debater isso aqui. A participação de vocês será extremamente importante. Segunda-feira, 31 de maio, às 19 horas, pelo Facebook, @o que rola na Geronto. Esperamos vocês conosco para fazer esse debate. E chama todo mundo, porque só porque você tornou-se uma pessoa idosa, agora você tem uma doença com código, né? Que exprime que velhice é doença, quando que a ONU disse que não é doença, é conquista. Olha, gente, esse assunto nós precisamos muito de vocês participando ao vivo, mandando perguntas, e teremos duas pessoas importantes. O Dr. Kalash, que já trabalhou na Organização Mundial de Saúde, e o Dr. Uehara, que é o presidente da SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Tá bom, né? Para terminar, Carlos, alguma palavra? Sérgio? Tudo então, de bom. Espero que um dia consigam responder o censo quando fizer 80 anos também. Ótimo. Muito bom. Isso aí, Sérgio. Muito bom. Tchau. Então, até logo. Nós esperamos vocês na próxima segunda-feira.